Ela entrou no tribunal com a confiança de quem achava que tudo terminaria ali. Cabelo arrumado, expressão calma, nenhuma hesitação no olhar. Para quem a observava, parecia que ela estava prestes a sair dali absolvida, como se nada daquilo realmente a atingisse. Ela sorriu levemente, respirou fundo e esperou. Não houve confissão, nenhum pedido de perdão, apenas a certeza de que conseguiria convencer a todos, ou, pelo menos, confundir. Mas então o vídeo foi exibido. E tudo desmoronou. O silêncio na sala foi imediato. Como se o oxigênio tivesse desaparecido. Na tela, o carro acelera, atravessa a rua deserta, ganha velocidade, e atinge o muro de concreto a quase 160 km por hora, sem nenhum sinal de frenagem, sem qualquer tentativa de desviar. Era o próprio registro da morte de dois jovens, Dominique Russo e Davon Flanagan. E era também o fim da mentira que Mackenzie havia construído até ali. A colisão aconteceu no amanhecer de um domingo, em julho de 2022. Strongsville ainda dormia quando um Toyota Camry surgiu em alta velocidade por uma zona industrial da cidade. Ao volante, Mackenzie, então com 17 anos. Dominique, seu namorado, de 20, no banco da frente. Atrás, Davon, de 19, um amigo do casal que havia apenas aceitado uma carona naquela noite. A violência do impacto destruiu o carro por completo. O motor foi lançado para trás, as portas retorcidas, o painel esmagado. Dominique e Davon morreram na hora. Mackenzie, por milagre, sobreviveu, inconsciente, presa às ferragens, com ferimentos leves diante da gravidade do acidente. No início, parecia mais um caso clássico de imprudência. Adolescentes dirigindo sob efeito de substâncias, em alta velocidade, durante a madrugada. Mas conforme as primeiras informações surgiram, o cenário mudou. O veículo não havia deixado marcas de freio. Não houve derrapagem, nem sinal de que algo tenha saído do controle. Apenas aceleração contínua, registrada segundo a segundo na central eletrônica do carro, o chamado Black Box. A investigação revelou que o pedal do acelerador foi pressionado até o fim e mantido assim até o momento do impacto. Ela não perdeu o controle. Ela nunca tentou evitar o acidente. O que os investigadores começaram a montar, peça por peça, era algo muito mais grave. Não um erro, não um descuido, mas uma decisão. Mackenzie não falou com a polícia nos primeiros dias. Alegava confusão mental, trauma, falta de memória. Quando começou a se defender, insistiu na versão de que tudo não passava de um trágico acidente. Disse que não lembrava o que aconteceu, que talvez estivesse distraída, cansada ou até em pânico. Seu advogado falou em aceleração acidental, em possível interferência do namorado e, por fim, em reação emocional de uma jovem em crise. Mas havia algo que nenhuma dessas versões conseguia justificar: o vídeo. Dias antes do acidente, Mackenzie havia sido registrada dirigindo pela mesma rua, no mesmo trajeto, com o mesmo padrão de aceleração. Os promotores chamaram aquilo de uma simulação, um ensaio. E então vieram os depoimentos dos amigos mais próximos, revelando que ela havia ameaçado Dominique em diversas ocasiões, que o relacionamento entre os dois era volátil, marcado por brigas intensas e declarações perigosas. Uma testemunha relatou que Mackenzie havia dito: "Vou bater esse carro com ele dentro." A frase, que parecia exagerada na hora, assumiu um novo peso depois da tragédia. A dor das famílias começou a vazar pelas paredes do tribunal. A mãe de Davon, destruída, dizia que o filho estava no lugar errado, na hora errada. A de Dominique chorava não só pela perda do filho, mas por ter confiado em Mackenzie como alguém da família. Ambas descreveram a sensação de traição, não só pela morte, mas pela maneira como tudo foi encoberto com uma narrativa manipulada, fria, distante da verdade. Mackenzie apareceu diante do juiz meses depois, já maior de idade, agora com 19 anos. Sentou-se na cadeira dos réus com a mesma tranquilidade com que entrou naquele carro naquela madrugada. Durante o julgamento, não pediu perdão. Não demonstrou arrependimento. Continuou apostando em sua versão, a de um acidente. Mas o vídeo, a caixa preta e os testemunhos diziam outra coisa. E, quando a juíza leu a sentença, o silêncio voltou a tomar conta da sala. Só que desta vez, foi seguido por lágrimas. Não das famílias, mas de Mackenzie. Pela primeira vez,
Ela chorou como quem entende que não vai voltar para casa. O vídeo exibido no tribunal se tornou a peça central de toda a acusação. Nele, o silêncio é mais perturbador do que qualquer grito. A câmera de segurança, posicionada em uma rua tranquila de Strongsville, Ohio, registra os últimos instantes de vida de Dominique Russo e Davion Flanagan. O que se vê é um Honda Civic preto surgindo no quadro, desacelerando momentaneamente, e então acelerando com força máxima. Não há gritos audíveis. Não há freada. Não há desvio de rota. Apenas uma linha reta até uma parede de concreto, e o impacto seco. Mackenzie Chirila, a jovem ao volante, sobreviveu à colisão com ferimentos múltiplos, fraturas no quadril, concussão e traumas internos. Ela foi retirada do carro inconsciente e levada às pressas para o hospital. Quando acordou, dias depois, os investigadores a questionaram sobre o que havia acontecido naquela manhã de 31 de julho de 2022. Ela disse que não lembrava de nada. Disse que amava Dominique, que jamais faria mal a ele, e que provavelmente o carro teve algum problema mecânico. A princípio, os policiais não descartaram essa possibilidade. Mas ao inspecionar o sistema de controle do veículo, descobriram que todos os mecanismos estavam em perfeito estado. O acelerador, o freio, os pneus, os sensores de colisão. Nada indicava falha. A colisão foi intencional, ao menos é o que os dados telemáticos mostravam. Durante os 3 segundos que antecederam o impacto, o carro estava sendo acelerado manualmente até alcançar a velocidade final de 160 km/h. Nenhum toque no freio foi detectado. Foi nesse momento que a promotoria decidiu cruzar esses dados com o conteúdo do celular de Mackenzie. E o que encontraram ali transformou o caso de um acidente trágico para uma investigação de homicídio duplo. Mackenzie havia enviado dezenas de mensagens obsessivas para Dominique nos dias anteriores. Algumas delas pareciam ameaças disfarçadas. Em uma, ela dizia: "Você está brincando com fogo. E eu não sou do tipo que queima sozinha." Em outra, afirmava: "Se você não quer mais, tudo bem. Mas não ache que vai sair ileso." O tom era claramente manipulador, carregado de chantagem emocional. E o mais grave, ela havia pesquisado na internet termos como fazer alguém sentir culpa até o fim e o que acontece com o corpo após colisão frontal. Para o júri, tudo isso desenhava um retrato psicológico devastador. Mackenzie não era apenas uma adolescente abalada pelo fim de um relacionamento. Ela estava em colapso emocional, e usava esse colapso como justificativa para um ato extremo. A promotora do caso, em sua argumentação final, foi categórica. Ela transformou um carro em uma arma. E as vítimas confiavam nela, dormiam no banco de trás. Não havia fuga. Foi uma execução. Davion Flanagan, o segundo ocupante do carro, era um jovem promissor, apaixonado por esportes, música e fotografia. Estava no lugar errado, na hora errada. Para a família dele, a tragédia foi ainda mais cruel. Ele sequer tinha envolvimento direto na crise entre Mackenzie e Dominique. Estava ali apenas para passar a noite com amigos, sem saber que sua vida terminaria em um galpão abandonado, sem qualquer chance de defesa. A defesa de Mackenzie tentou argumentar que ela sofria de depressão severa e que precisava de tratamento psicológico, não de punição. Mas esse argumento perdeu força diante do fato de que, após o acidente, ela nunca demonstrou remorso genuíno. Em vídeos postados meses antes, Mackenzie aparecia rindo, fazendo piadas sobre morrer de amor, e uma delas chamava a atenção dos investigadores. Durante uma live com amigos, ela comentou em tom zombeteiro que morreria com Dominique ou ninguém morreria. Era difícil saber até que ponto essas frases eram apenas dramatizações típicas da juventude, e até que ponto eram prenúncio do que viria. O juiz do caso afirmou, em sua leitura da sentença, que o comportamento dela foi calculado, deliberado e cruel. Disse que, mesmo sendo jovem, Mackenzie demonstrou plena capacidade de distinguir certo e errado, e escolheu a destruição. A sentença foi lida em uma sala lotada. Parentes das vítimas choravam em silêncio. Mackenzie, ao ouvir a condenação por assassinato, desabou. Chorou como se só naquele instante tivesse compreendido a gravidade do que havia feito. Foi um choro desesperado, de alguém que esperava indulgência e encontrou justiça. Ela foi condenada a 15 anos de prisão, sem chance de liberdade condicional antes disso. O juiz foi enfático ao dizer que a sentença não era apenas por justiça às vítimas, mas como um aviso para todos que romantizam a ideia de morrer por amor. Após a leitura da sentença, o pai de Dominique se pronunciou. A voz tremia, mas as palavras foram diretas. "Ela destruiu minha família. Ela matou meu filho.
Mas ao menos agora, ele descansará sabendo que o mundo viu a verdade. Mackenzie deixou o tribunal algemada. Seus advogados não recorreram na mesma hora. O silêncio dela, ao ser levada pela polícia, contrastava com a arrogância dos primeiros dias do julgamento. A jovem que entrou no tribunal certa de que convenceria o júri com lágrimas, agora enfrentava o preço definitivo da própria escolha. O veredito não apenas selou o destino de Mackenzie Shirilla, mas também lançou luz sobre uma questão que continua a assombrar tribunais, escolas e famílias: o que leva uma jovem de aparência comum, sem histórico de violência, a cometer um ato tão extremo? Essa pergunta, repetida à exaustão por comentaristas, psicólogos e pelo próprio público, permanece sem uma resposta definitiva. Mackenzie não se encaixava no perfil clássico de alguém que representa uma ameaça. Mas sob a superfície, havia sinais ignorados, atitudes minimizadas e uma série de decisões que construíram, tijolo por tijolo, a tragédia inevitável. No tribunal, a defesa tentou sustentar a tese de que tudo não passou de um trágico acidente. Alegaram que Mackenzie teria tido uma convulsão antes de perder o controle do carro. Mas a promotoria foi enfática ao desmontar essa versão, apontando que não havia qualquer indício médico de que ela sofria de crises epiléticas. O histórico hospitalar era limpo, e nenhuma medicação que sustentasse esse quadro foi encontrada. Mais do que isso, se realmente tivesse tido uma convulsão, por que a aceleração foi constante, sem nenhum sinal de frenagem? Por que a curva foi feita de forma precisa, como se ela soubesse exatamente para onde estava indo? O juiz não teve dúvidas ao afirmar que Mackenzie Shirilla usou o carro como uma arma. E embora tenha sido condenada como adulta, o peso da juventude ainda ecoava por todo o tribunal. Ela tinha 17 anos quando cometeu o crime. E mesmo com a frieza das imagens, a brutalidade da colisão e a dor irreparável das famílias, era impossível ignorar o contraste entre a menina que um dia sonhou com o futuro e a jovem agora enjaulada por décadas. Mackenzie recebeu uma sentença de prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional apenas após cumprir 15 anos, tempo suficiente para que a vida que conhecia deixe de existir. Nos dias seguintes ao julgamento, o vídeo da colisão passou a circular com força nas redes sociais, impulsionado pela indignação pública e pelo impacto visual da gravação. A frieza com que Mackenzie mentiu no tribunal, somada à brutal evidência do vídeo, criou uma tempestade emocional no público. Não era apenas sobre justiça. Era sobre traição, ilusão e um senso de impunidade que foi brutalmente esmagado diante das câmeras. As imagens se tornaram uma espécie de lembrete cruel de que, mesmo nos relacionamentos mais íntimos, a escuridão pode estar presente. E que uma decisão tomada em segundos pode destruir várias vidas para sempre. O caso também levantou discussões delicadas sobre relações abusivas reversas. Amigos próximos de Dominique e Davion alegaram que Mackenzie apresentava sinais de controle e manipulação dentro do relacionamento. Segundo depoimentos, ela era ciumenta, impulsiva e já havia feito ameaças verbais anteriormente. Mas ninguém imaginava que isso pudesse evoluir para algo tão extremo. O que antes era visto como uma adolescente temperamental agora era interpretado como um sinal de alerta ignorado. O julgamento não expôs apenas os erros de Mackenzie, mas também os silêncios e as omissões de quem estava ao redor. Ao final, o que mais choca não é apenas a brutalidade do ato, mas a convicção de Mackenzie de que sairia impune. Ela sorriu nas semanas que antecederam o julgamento, fez postagens nas redes sociais e, segundo relatos, chegou a dizer que estava confiante de que tudo acabaria bem. Talvez ela realmente acreditasse que conseguiria manipular a narrativa, que sua idade, aparência e postura convenceriam o júri. Mas nada disso sobreviveu à força crua e irrefutável do vídeo. A história de Mackenzie Shirilla não é apenas sobre um crime cometido por uma adolescente. É um retrato sombrio de como o ego, a impulsividade e a crença em uma falsa imunidade podem colidir com a realidade de maneira devastadora. Dominique e Davion não tiveram escolha. Foram vítimas de uma decisão que não puderam prever, nem impedir. E Mackenzie, que acreditava estar no controle até o último segundo, foi esmagada por sua própria arrogância. Hoje, enquanto cumpre sua pena, Mackenzie se tornou um símbolo, não de vilania pura, mas de um colapso completo do senso de responsabilidade. Ela é lembrada não apenas pelo que fez, mas pela maneira como tentou negar até o fim. E é justamente isso que torna essa história tão perturbadora. A ilusão de que tudo estaria sob controle, até que a verdade, crua e silenciosa, surgiu em um vídeo que ninguém mais poderia ignorar. Resta a pergunta que ecoa além das paredes do tribunal. Quantas outras histórias como essa estão se formando agora, invisíveis, sob camadas de normalidade aparente? E quantas dessas tragédias poderiam ser evitadas,
se apenas estivéssemos dispostos a enxergar os sinais antes do impacto final.